Olá pessoal, então vamos para a segunda parte da entrevista com o guitarrista Augusto Lix. E agora então o foco é o período Engenheiros do Havaí. Ele começa falando exatamente sobre a surpresa que causou em toda digamos assim, a comunidade artística do estado quando foi anunciado que ele seria o novo integrante dos Engenheiros, pelas diferenças de tipo de som e de influências e tal que o Augusto tinha em relação aos outros integrantes da banda. Mas tudo isso a gente vai falar então a partir de agora, na segunda parte da entrevista com o Augusto no nosso The Borba Cast. Vamos lá então. Foi inesperado, uma coisa improvável, né, impensável até naquele contexto. O culpado de eu ter entrado para os Engenheiros foi o Ney. Se ele não tivesse iniciado lá uma aliança político-musical, assim, na época, porque assim, ó, o Ney, existia uma coisa tipo MPG, e que o Ney não sentia muito parte daquilo, uma coisa assim meio... Não sei qual é a explicação que ele daria, mas ele não queria conjugar aquele verbo. Ao mesmo tempo ele não era um roqueiro. Não era roqueiro. Os Engenheiros estavam naquela política de se diferenciar de outras bandas. Então eles não queriam ser identificados como mais uma banda de Porto Alegre, não queriam ser associados às bandas do Bar Ocidente. A coisa inglesa, né? A influência inglesa que eles pegavam. Tinha assim. Que eles diziam, não, pra mim é mais importante o Ney Lisboa que o De Fala. Que o De Fala. Que é aquela coisa também. O De Fala quer ser inglês. Também pegando um pouquinho a carona na fala do Belchior, né? Um tango argentino, né? Que me toca mais do que um blues. Bom, aí aconteceu, não sei como é que foi que eles entraram em contato. O Ney pode relatar isso, o Humberto, o próprio Carlos Maltz, como é que houve o contato com o Ney. E aí eles estabeleceram uma coisa assim, o Ney começou a participar dos shows dos Engenheiros. E o Ney começou a tocar músicas nos shows dele, músicas dos Engenheiros. Eu arranjei segurança. Eu fiz um riffzinho aqui na linha de baixo, passei por Renato Mugego, ó, tararará, tararará, tararará. E aí tu começou já a ter contato com aí o Ney foi gravar Toda Forma de Poder no primeiro disco dos Engenheiros. Sim. E rodou na novela Hipertensão da Rede Globo, né? Então o que aconteceu? Bom, rolou ali, o Ney estava gostando da parceria, o Ney estava gostando, achando. E aí quando veio a época de gravar o novo disco dele, Carecas da Jamaica, ele convidou os Engenheiros para fazer uma participação, justamente na faixa título. Sim. E vieram os 3 Engenheiros originais, o Humberto Carlos e o Marcelo Pitts. Nos reunimos lá no estúdio da da EMI Odeon, na Rua Mena Barreto, ali em Botafogo. E ali se gravaram, mudou-se o arranjo, né? A gente tocava meio um rock meio rápido, né? E aí virou um reggae, né? Para acomodar todo mundo. Então ali seria o Ney retribuindo. Agora, aí tem outras histórias que o próprio Ney pode relatar, que coisas que não foram muito agradáveis, episódios assim que meio que começaram a causar uma erosão nesse relacionamento. Eu não sei se antes ou depois da minha saída, ou muito próximo. E aí, naquele momento na gravação do Carecas da Jamaica, eu e o Ney, nós estávamos muito assim, afinados de procurar, na medida do possível, fazer um disco com uma sonoridade mais autêntica, né? Sem recorrer muito à ajuda externa. Havia uma certa dificuldade com o produtor. O produtor é o Gucci, um cara que é observador. Ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, ele observava, e então ele acabou sendo o produtor desse disco do Ney, que foi o primeiro disco do Ney gravado no Rio, antes os anteriores foram em São Paulo, né? Tanto que ele acabou recorrendo à bateria eletrônica em algumas músicas, né? Tirando um pouquinho daquilo que a gente estava buscando. Mas a gente tem guitarras ali mais distorcidas, o Ney tocando violão de corda de aço, era o meu Washburn que ele estava usando ali,
havia um sentido de soar, tipo assim, como uma retomada do espírito Vem Comigo Nesse Barco Azul, que era o Ney solo, porém com uma sonoridade de banda. Ele era como que a banda era muito coesa, estava muito coesa ali, né? E aí, quando nesse dia da gravação rolou assim, que estava tendo um show do Echo and the Bunnymen, aí eu morava perto ali do Canecão, estava parando ali perto, e foi dar um pulo lá, o Maltz foi, a gente ficou lá conversando desses assuntos. E a gente nem viu o show. E aí ficou, na mesma noite, eu recebi o telefonema, depois que eu me convidando para entrar na banda. Aquilo assim, eu não esperava. A gente ouvia um papo de que o baixista, o Renato Mugeio, que era muito bom, muito talentoso, e tinha já experiência, tocou com o Pepeu Gomes, ele deu um papo assim, rolavam. Eu procurava nem me interessar muito. Aí quando o cara recebe o telefone, é uma coisa muito inesperada, era assim, improvável, não fazia sentido. Aí eu fui direto lá no hotel, em Copacabana, falar direto com o Ney, aconteceu isso, me ligaram. E naquela época eu estava nessa situação. Com o Ney, com toda a nossa amizade e toda a história, eu estava numa situação assim, o Ney estabeleceu limites. Ele estabeleceu limites assim, ele era uma carreira solo, ele escolhia quem ia gravar, qual repertório, quem ia produzir. Ele estava conduzindo muito bem a carreira solo dele. E eu estava na condição, assim, de um cara como um guitarrista contratado para tocar com ele. Claro que não era só isso, porque sendo o Ney, nada mudava nessa relação. Era sempre, a comunicação musical era a mesma, né? A gente sempre procurava, assim, fazer aquilo que a gente acreditava e tal. Mas aí, quando me liga alguém, me convida para entrar numa banda, aquilo ali me dá assim porque assim, eu não tinha mais esperança de tocar em banda. Claro que eu sempre quis tocar banda, que sempre foi meu anseio, mas na época tinha uma coisa assim, já estava vingando muito um espírito fusion. Bandas assim, os guitarristas procurando muito esmero técnico. Tinha gente, no primeiro disco do Ney, Para Viajar no Cosmos, Não Precisa de Gasolina, eu percebi que havia certa satisfação, realização de parte de alguns de ganhar cachê. E eu não ganhei cachê no primeiro disco do Ney. Eu me recusei a ganhar cachê. Eu quis apostar numa história. Porque, mesmo que fosse o disco do Ney, nós estávamos juntos, nós estávamos vivenciando tudo. Bom, mas enfim, cada um, e os outros músicos, eles não tinham a mesma proximidade que eu tinha, assim, com o Ney. E, enfim, então, quando chegou, não existiam bandas, existiam muitas carreiras solos, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, estava tudo indo assim, e tinha umas bandas de apoio. Não tinha uma banda assim autoral com a palavra cantada. Era muito raro. Raiz de Pedra é instrumental, banda maravilhosa, progressiva e tal, mas não tinha. Tinha eventualmente alguma doideira lá do Marcelo, que era muito talentoso, depois ele saiu do grupo, e o grupo ficou efetivamente um grupo instrumental e se mudaram para a Alemanha. Quer dizer, alguns se mudaram para a Alemanha, acho que para a Áustria também. Alguns foram para a Áustria. O Cheiro de Vida foi para o Rio de Janeiro, o Cheiro de Vida, que era outra grande banda instrumental, mas eram as bandas que eram bandas instrumentais. Tinha o Hálito de Funcho, que era uma banda instrumental, puxando para o lado do jazz. O Glauco, que era super talentoso, ele às vezes tinha um trabalho dele que ele curtia muito, Weather Report, Zavinu, né? Ele se encantava, assim, e às vezes dá uma escorregadinha de Led Zeppelin, assim. Quando tem não me pergunte a hora, aquela aquilo foi ideia do Glauco, assim, cara, bota aquela puxadinha assim, que era uma coisa do Led Zeppelin, né? Mas enfim, então tem um convite para entrar numa banda, cara, eu já me achando velho. Então, E uma banda diferente de todos esses conceitos que estão sim, agora, porque era outro rock. Eu já conhecia anos 80. Produzindo em estúdio.
eu já tinha produzido gravações desse pessoal, tinha produzido a Bandalheira, produzido os Eles, produzido várias gravações isoladas, assim, que eu tinha. Eu aproveitava a chance para aprender um pouquinho mais de estúdio, indo no estúdio, né, fazendo algum trabalho, né? E aí era uma coisa assim que eu remetia, rock, aquela coisa assim, pensava nas bandas de rock, né, aquelas coisas setentistas, sessentistas, e o rock 80, ele tinha uma outra linguagem que eu ainda não dominava. Eu achava assim muito primário, uma coisa, eu tinha um preconceito com o aspecto new wave, e aí tinha... Punk tu também não era, né? Não era punk nenhum, pelo contrário. E olha só, eu tô assim, nessa viagem com o Ney, da gente usar o mínimo possível de perfumarias tecnológicas, e foi uma coisa que eu acho que gerou interesse da parte dos então engenheiros, de que eu achava que uma banda tinha que ser soasse o mais próximo possível no estúdio como era ao vivo, né? Então eu estava nessa, assim. E aí, só que eu sabia que eu não era punk. Eu era um cara que já tinha muita experiência em estúdio, eu sabia muitas manhas, eu tinha muito conhecimento. Eu não vou mentir para mim que eu sou... Aí o que aconteceu? O meu desafio foi assim, eu saber domar o meu próprio conhecimento. Tipo assim, eu tinha que... Então, o único caminho para mim era saber mais para filtrar e jogar fora tudo que fosse, que eu identificasse como excesso desnecessário, enganação, e aquilo que fosse aproveitável como linguagem, um recurso musical, para usar na banda. E isso aconteceu no disco Revolta dos Dantes. Foi exatamente o que a gente fez. Eu estava nessa guinada assim, super minimalista, sem gravar guitarra dobrada, sem fazer overdub, nada disso. E aquele é um disco que soa assim, às vezes vazio, por isso não tem refinamento, o baixo às vezes está mais alto que a guitarra, tem uns desequilíbrios assim, mas é um disco muito autêntico nesse sentido, que se fez aquilo que se propôs a fazer, aquilo que era a intenção. O problema foi transportar aquilo para o vivo. Porque se por um lado eu tinha essa teoria de que a banda tem que ser ao vivo mais próximo do estúdio, o que acontece é que eu não era ainda, eu não tinha a vivência de uma banda oitentista, da dinâmica, porque nos anos 70, 60, uma banda que tocasse, cara, a galera estava sentada no chão, na maior viagem ali, né? Bicho grilo, né? Bicho grilo e tal. Os anos 80 não, era outra pegada. A plateia fica de pé, a plateia dançava. Ela tinha assim, não tem como tu fazer um clima muito longo que exige atenção, uma coisa assim viajante. Cara, tu tem que dar um recado ali imediato, porque a situação era aquela. Então isso causou uma grande dificuldade na minha assimilação. Eu tive que me reaprender em muitos aspectos. Não, e muita gente achava que tu não fosse conseguir, que tu não tivesse condições de fazer, mas de que fosse dar certo nesse universo diferente, né, mais tumultuado, viagem e mídia, que era a coisa da explosão do rock brasileiro ali dos anos 80, com várias bandas surgindo e as bandas se degladiando e tocando em tudo que era lugar, né, em ginásio e tudo. Mas assim, pela tua diferença com relação ao som da banda e aos outros dois integrantes da banda, se achava assim, cara, isso vai ser difícil pro Augusto. Eu te disse isso. Eu achava que não ia dar certo. Tem uma hora assim que eu achava, cara, isso não vai dar certo. E deu, né, cara? Foi. Porque aí, porque a realidade, apesar de ter terminado da forma como terminou, deu muito certo, né? Porque a realidade é dinâmica. Eu tenho muitas limitações, muitos defeitos, algumas qualidades. Eu acho que uma das qualidades que foi útil para mim na época é que eu tinha assim, eu não me considerava sabedor. Com todo o conhecimento que eu tinha, eu sempre estava aberto à dúvida, assim, peraí, tem alguma coisa que eu não estou sacando. Eu vou procurar saber. Cara, eu me dispus assim a
a ouvir coisas que eu normalmente jamais ouvi. Eu não pegaria um disco dos Smiths, cara. Naquela época, minha cabeça, imagina, cara. E a roupa também. Não, né? O lance da roupa tem uma história muito particular. Na verdade, a roupa ali foi porque eles me enchiam o saco para um negócio de roupa, e eu nunca dava mínimo. Por mim, eu tocaria a mesma camiseta Hering de sempre, assim, e porque eu realmente não dou a mínima ao aspecto visual. Imagem, para mim, é uma coisa que eu sei que é importante, tem todos, mas é sempre uma coisa relacionada ao marketing. Não é tanto na essência, não é a essência musical que está na imagem. A imagem está a identificação de uma identidade musical, uma história, um grupo, um artista. Claro, tem que ter o aspecto da imagem, faz parte. Mas eu estava muito ocupado, cara, e obsessivo em resolver as coisas sonoras. Sim. E eu tinha muito problema para resolver nessa parte sonora. Então essa parte da roupa, aí eles contaram a história, eu entrei lá no teu armário, peguei uma camisa branca que tinha, porque eu não tinha nenhuma. É verdade. Aí passei lá, peguei um shampoo, um gel de algas, e tinha esse cara que era um polêmico ótico, né? Tinha uma ótica, ele escreveu um livro criticando as óticas. E aquilo, uma coisa que eu fiquei sabendo, eu achei interessante. Daí eu fui procurar esse cara, R. Félix. Aí ele falou, um cara todo invocado assim. Ele falou, cara, não sei se eu posso te ajudar e tal. Aí um dia ele ligou para mim, e isso ainda na época da Casimiro de Abreu ali. Aí eu fui lá perto da curva da igreja de Santo Antônio, né? O São Pedro, peraí, ali no Cristóvão Colombo, virando. São Pedro. São Pedro. Tinha uma casa de motos ali na frente. Ali naquela rosinha do lado era o consultório dele. Fui lá, aí ele tem esse troço segurando na mão, eu fico olhando. Era um óculos diferente. De um óculos de armação grossa, porque na época eu usava uma pseudo-armação, que era assim quase invisível, só a lente que se percebia. Aquela que era um suportezinho bem diminuto, né, de metal. Aí ele vem com esse troço assim, tipo Clark Kent do Super-Homem, né? Tem um carimbo na cara. Putz! Aí tu meteu um gel, aquele óculos, aí e foi. Vamos ver o que acontece, tá? Aí não falo mais nisso. Aí eu vou me ocupar de resolver os problemas Eu tinha muito problema a resolver. Porque muita coisa que eu fiz no Revolta dos Dantes, na gravação, e olha, eu fiquei assim... eu acho que estava tudo correto, estava tudo certo, tinha que ser daquele jeito, com todas as imperfeições, tudo coerente, mas ao vivo não tinha como ser aquilo. E para mim era difícil entender no começo como que eu ia fazer essa transposição. Porque os dois, o Carlos e o Humberto, eles já vinham no pique de toda uma temporada anterior, de muita estrada. Então para eles já era assim, inevitável. O Humberto certamente tinha uma noção mais clara do que ele precisaria fazer no baixo, o instrumento que ele começou a aprender, porque ele era o guitarrista no início. Então ele tinha mais clareza do que era necessário e fundamental no baixo do que eu na guitarra. Então eu tinha muitas coisas de guitarra, coisas assim, ideias, né, coisas de blues, riffs e efeitos, mas eu não tinha muito claro ainda onde é que eu estava pisando na hora, só pisando no palco, recebendo aquele batismo, que foi... Os primeiros shows foi um desastre, foi uma coisa horrorosa. Tipo assim, acho que o Humberto teve toda a razão de fazer cara feia para mim, porque eu não estava me situando ali, né? Mas aí houve um período muito difícil, e aí eu procurei ficar mais aberto a coisas assim, a realidade. Porque eu vinha numa viagem minimalista, cara, cortando todos os excessos, sem overdub, sem nada. Mas era um trio. O trio não tem minimalismo. O trio já é o mínimo. Tu tem que acrescentar, tem que encher linguiça. Tem que fazer acorde chapado, coisa que não era meu estilo. Tu tem que fazer barulhos, ocupar o espectro sonoro. E tinha a história do Rush, né? Que eles adoravam, né? Isso é uma viagem mais deles. Do Rush, que é trio, né? Eu nunca me liguei muito no Rush. Tem coisas que eu acho bacanas musicalmente. Eu nunca me liguei nas coisas visuais, assim. Mas o Rush certamente foi uma referência muito importante para a performance que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Aquela coisa de tu cobrar escanteio e cabecear na área.
Tu faz uma guitarra aqui, tu aperta um pedal ali, sonoro. Isso sim, a performance do Rush foi uma influência, foi uma escola. E musicalmente algumas coisas eu gostava e tal, o som geral era um som bacana, especialmente para quem é menino, assim, jovem, mas não era aquilo que fazia a minha cabeça, assim, não era um Pink Floyd, né? Então e o Humberto era totalmente Pink Floyd, né? Porque pelo que ele fala, assim... Não, o Humberto era muitas coisas. Ele era um cara que bebeu muito, leu muito, ouviu muito, e ele tinha uma leitura que eu não tinha, que era a viagem que redundou em tudo que foi feito, construído, que ele construiu. Até os Incríveis. Sim. Bom, Incríveis é uma coisa comum. Todos nós ouvimos os Incríveis, né? E eu ouvi muito mais Incríveis do que eles. Só que aí teve uma historinha, o pessoal do Humberto com essa música, teve uma história na família dele, parece que ele ganhou um violão, se ele se comportasse, ele pode contar melhor isso, que aí ele ganhou um violão e tinha um pouco a ver com essa música, alguma coisa que se relacionava. E essa é uma música muito bacana. Cara, nós ia tocar, eu com o Rogério, não tocamos. O Rogério tem histórias assim impagáveis, ele vai ter que escrever um livro, né? Coisas que ele passou, episódios nas fronteiras dos países latino-americanos. Assim o Rogério, só para situar o ouvinte, meu irmão, teu irmão mais velho que me ensinou a tocar. E que vocês estão fazendo agora um recital. Então nós vamos tocar uma música chamada Que Será, que na verdade Que Será é um grande sucesso do José Feliciano, que ele canta Pueblo Mío, né, fala da cidade pequena de onde ele saiu e tal. Na verdade é um mega hit do José Feliciano na América Latino-Americana, na América Hispânica, e é uma versão de uma música italiana que concorreu no Festival de Sanremo. O Festival de Sanremo é sempre apresentado por duplas, né? Bom, um dos autores da música era o Jimmy Fontana. A música chamava Que Sarà, virou Que Será na versão espanhola. E o outro autor era o Migliacci. O Migliacci era era o autor da letra do C'era un ragazzo che come me amava os Beatles e Rolling Stones. O mesmo Migliacci fez o Que Sarà. Bom, o Jimmy Fontana, foi um grande sucesso com o Gianni Morandi, né? Vou querer o Gianni Morandi para cantar o Que Sarà em Sanremo. Aí ele foi lá, e o Gianni Morandi e a gravadora não quiseram. E o Jimmy Fontana ficou arrasado e ele se distanciou vários anos do show business. Mas ele já conhecia o José Feliciano. Aí ele lançou a ideia, aí o pessoal da gravadora do José Feliciano ficou interessado em ampliar mercado, e o José Feliciano se apresentou ao lado de um grupo menos conhecido italiano, que era uma dupla, 2 artistas. Então era ele e esse trio, eu acho, que me falha o nome. E aí cantaram o Que Sarà, né? Que depois ele fez versão e virou um sucesso astronômico. Então as músicas são carregadas de história. É o que a gente faz no recital, a gente conta algumas histórias de músicas, e a gente conta histórias e ilustra com música. O Rogério, por exemplo, cara, ele é um poço sem fundo. Ele contou assim nas andanças deles que chegou em Belém do Pará, ele se deu conta que o Carlos Gomes, aquele compositor da Voz do Brasil, que sempre foi assim, o Guarani sempre ignorado, desprezado no Brasil, ele tinha boa reputação na Itália, amigo dos grandes compositores. Ele em Belém do Pará ele é grande, tem nome de rua, tem nome de conservatório, Carlos Gomes, porque um governador lá criou esse conservatório e fizeram homenagem e trouxeram ele para morar lá os últimos anos de vida. Aí ele contava, ele sabia cantar uma música do Carlos Gomes, e aí encontrou uma história puxa a outra. Ele conheceu um cara que foi amigo do Rodolfo Valentino, que foi o grande dançarino de tango e de filmes de Hollywood no início do século XX. Que a Rita Lee cita numa música dela, né? Rodolfo Valentino. Ela agora numa música, não lembro da música agora também, mas eu... Aí uma coisa vai puxando a outra, são muitas histórias, assim.
Dessa vez a gente ainda se manteve restrito ao domínio popular. No ano que vem nós vamos abrir isso, porque a gente vai estar conversando que em apresentações futuras talvez a gente tenha que fazer cobrança de ingresso e também num tempo de apresentação maior e um outro horário, porque esse horário aqui do Projeto Évora, ele atende um público que é facilitado por esse horário, mas muita gente não pode ir, né? Abrindo essa questão, a gente tem muito mais coisa para história com certeza. A tua situação com engenheiros ficou bem resolvida? Porque o livro, quem tem interesse em como as coisas se sucederam, tá lá, né? Tá lá, a tua visão, que tu no momento ficou em silêncio, também foi muito surpreendente para muita gente, porque né, diziam, pô, o Augusto agora não vai falar, e eles te atacavam, e tu preferia o silêncio, aí tu diz ali por quê e tal, né? As tuas razões pessoais. E agora já passou tanto tempo... Eu dei o meu relato aos autores. Sim. Os autores... Falando do livro. Sim, eu dei o meu relato aos autores. Eu estava fazendo um workshop lá em São Paulo, naquele prédio da Rádio Jovem Pan, e aí o Fabrício veio de São Paulo, combinou com a Silvia, e passamos uma tarde inteira, acho que foi no domingo, ou na sexta, não lembro agora, no hotel. Ficamos, acho que umas 6 horas conversando. E eu contei muita coisa para eles. E eu disse assim, esse é o meu depoimento, é aquilo que eu assino embaixo como verdade, que é o que eu vivi e o que eu testemunhei. Agora vocês façam com isso o que vocês quiserem, porque o livro é de vocês, não é meu. Vocês é que vão assumir a responsabilidade por aquilo que vocês escreverem. E aí o que acontece? Como eu te falei, nada existe por si. Não foi apenas um dos motivos que eu decidi de não falar sobre esse assunto, é que seria sempre uma situação sem contexto. Aí eu me apego muito à importância de um contexto nas coisas. Então seria uma coisa muito gratuita falar assim, tipo... Uma resposta a uma pergunta. Não, tem que entender como é que era a situação, o que acontecia, como é que era a minha leitura do que acontecia, que época era aquela, e para tu ter mais ou menos uma condição de ter uma percepção. Eu acho e tinha coisas que eu falei para ele, tem algumas coisas que permanecem numa espécie de nevoeiro. Eu lembro de eu ter usado essa expressão na entrevista. Porque são coisas que não são claras. E existem coisas que eles teriam que decidir se queriam publicar ou não. Eu disse, eu não escreveria um livro a meu respeito, eu não escreveria minha autobiografia. O que eu faço, por exemplo, no workshop, eu falo de muitas coisas, e gostaria, inclusive, de escrever um livro, reunir todo esse material, que eu tenho gravado tudo. Porque eu falo de coisas externas que eu testemunhei, que eu vi, não eu mesmo. Eu não falo de mim. Outros podem falar, outros, se for importante, outros que falem. Esse é o espírito. Então, uma biografia, eu nunca escrevi uma autobiografia. E eu acho que eles tiveram a iniciativa, eu fico feliz que eles tiveram essa iniciativa, porque eles não contam só a minha história. Está junto na minha história a história de outra gente aqui de Porto Alegre, de Montenegro, o momento musical, as vivências dos anos 80 em Porto Alegre, música, cinema, teatro, coisas assim que tu não vê. Porto Alegre sempre viveu uma situação de isolamento cultural. É muito distante. Eu falo isso nos workshops. Eu estava em Curitiba. Isso, olha, Curitiba é uma cidade muito parecida com Porto Alegre, em termos de dimensão, tamanho, são cidades primas, assim, né? Mas tem diferenças muito significativas. Alguém tem uma ideia, aquela frase do Caetano, você tem uma ideia incrível? É melhor fazer uma canção. Está provado, filosofar só é possível em alemão, né? Sim. Se você em Curitiba tem uma ideia incrível, pega um ônibus e vai para São Paulo. Agora, ou se não, aqui não. Aqui a distância é mais crítica
Então o que acontece? Isso explica porque Porto Alegre é uma cidade que historicamente sempre teve uma efervescência de produção cultural local, e bem mais do que Curitiba. Curitiba tem muita atividade cultural, uma cidade muito, em muitos aspectos avantajada em relação a Porto Alegre. Muitas coisas chegam lá, acesso, mas a produção local, assim, musical, por exemplo, que é o nosso universo mais próximo, aqui Porto Alegre sempre teve uma história, porque já que já era complicado para chegar até aqui, ou chegar lá, daqui para lá, então vamos fazer aqui a historinha, né? Então sempre teve uma vivência local, foi um universo muito local. Isso é bom e é ruim, né? Porque isso gera assim conclusões. Isso não é só na música, isso é no futebol também. Por exemplo, tu é colorado e sou gremista, né? Eu fico assim vendo de longe, porque é um dos meus vícios, o futebol. Pode ser qualquer jogo de infantil, tem a camiseta lá do meu time, me serve. Aí eu ouço a Crônica Gaúcha, da qual eu fiz parte, aqui por uma questões, eu acho que empresariais, ou mercado, há uma necessidade absurda de autoelogio. Aqui, o Grêmio está dando sinais visíveis de que está fazendo água, de que o prazo de validade de um conceito de futebol que foi muito vitorioso e trouxe muitos títulos de vitórias, esse prazo está vencendo, se é que já não venceu, e a gente continua ouvindo, basta ganhar um jogo seguinte, dizer que a melhor defesa do Brasil. Pô, tomou 5 do Fluminense, cara. Tomou 5 do Fluminense. Eu não vou me manifestar muito sobre isso. Bom, então é assim. E aqui, então tem esse aspecto da cultura gaúcha. Tem uma necessidade. A também é muito autoelogiosa. Exatamente. Né? A pauta jornalística, cultural, ou qualquer pauta, é algo que tem a relação com o Rio Grande do Sul, com a localidade. Isso é uma necessidade assim que está no DNA, e não precisa. E não precisa, assim, a tradição é importante, ela é um referencial importante, mas a universalidade é o outro referencial. Então, o diálogo entre essas duas coisas tem que estar sendo constante. E não essa coisa assim de estar sempre massageando o nosso próprio ego. Mas a história do gaúcho melhor em tudo, né? O gaúcho melhor em tudo. Isso explica muita coisa, né? É engraçado assim, ó, o CTG é um exemplo de tradição, tem já... O Brasil inteiro tem churrascaria com CTG e tal. Cada cidade do Rio Grande do Sul tem o seu CTG, o festival de música nativista e tal. A gente já falou muito sobre isso. Aí outros estados não têm essa cultura, né? Aí então estava uma vez com o pessoal do Paraná, lá no Rio de Janeiro, e estava brincando, porque a gente conhecia muitos amigos paranaenses, né? E aí disse, bom, nós vamos fazer o nosso CTP, né? É o Centro de Tradições Paranaenses, o nosso CTP, virou CTP. Assim, ó. Vamos lá marcar uma janta lá naquele restaurante lá, vamos reunir o CTP. Aí um dia alguém que estava visitando disse, mas que era de Curitiba, ela levantou assim, foi tão espontâneo assim, então ela perguntou, mas que tradição que a gente tem em Curitiba? Aí o outro curitibano disse, muito simples, eu e tu vamos no supermercado, eu finjo que eu não te conheço. Então olha só, aí tem as coisas locais deles. Tem até um grupo de teatro chamado Tesão Piá, cujo líder teve um acidente no palco, caiu um bloco de isopor. Ele está assim, eu acho que, não sei se condição é paraplégico. E eles exploravam muito aquelas coisas, assim como nós aqui em Porto Alegre exploramos muito as expressões aqui nossas, né? E eu procurei passar isso para os autores da biografia. Fale na nossa cultura. Olha só, aqui a gente não pede uma média, a gente pede uma taça de café. A gente não pede uma vitamina, a gente pede uma batida. Aqui torrada é pão com queijo, presunto, ou às vezes, né? E não é um pão torrado. É um misto quente. Exato, não é um misto quente. Exatamente. Os paranaenses têm essas coisas. Eles falam assim, tipo, alguém vai pedir informação, eles passam reto. Eles são fechados, eles não são conversadores, assim, e eles têm aquela coisa fria, e tem expressões, tipo assim, o cara encheu o saco, como a gente diz assim, deu pra mim, tô fora, cansei de argumentar, deu pra mim. Eles dizem, larguei os bets. Os bets? Larguei os bets. É aquela brincadeira, aquele joguinho de taco, tinha sim. Casinha, licença para dois, não sei o quê, aí tu, tipo assim, tu
larguei os bets, enfim. Mas Augusto, para fechar agora então, e voltando aí aos engenheiros, né? Porque senão o fã-clube vai dizer, pô, tu falou pouco e o fã-clube é muito participativo. Agora, eu preciso fazer uma menção. A minha biografia foi escrita pelo Francisco Mazzocco e pela Silvia Remazo num trabalho de quase 8 anos. Eles entrevistaram quase 50 pessoas, na ideia de manter uma descrição equilibrada, imparcial, e de ter... Então, eu preciso dar esse crédito para eles, porque tem coisas nesse livro que eu não sabia. A teu respeito? A meu respeito. Coisas da época da gravação do Revotos Dantes, coisas da minha família, quando eu era muito pequeno, muita coisa que se eu tivesse escrito o livro, não ia ter, ia ficar uma coisa parcial, ia ficar uma coisa meio chapa branca, né? Sim. Esse livro não é chapa branca. Esse livro só não é melhor porque eu acho que eles tiveram que sacrificar, eles tinham, acho que, um limite viável de impressão de páginas, tamanho. Porque esse era um livro para muito mais páginas. E então eles tiveram a difícil tarefa de ter que decidir o que entraria e o que ficaria de fora. Certo. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, essa coisa do Engenheiros e tal, o Humberto, inclusive eu conversei com ele há pouco tempo, ele fez show em Porto Alegre, a gente conversou, fiz uma entrevista com ele publicada aqui no podcast também, e ele como sempre, assim, ele fez muitos elogios à tua pessoa e até usou a expressão de que se ele tivesse gravado as guitarras, talvez tivesse conseguido um resultado melhor em alguns aspectos, mas não teria tido como é que ele disse, a durabilidade, ou não teria sido a referência que ficou. Acho que foi transcendência. Alguém me falou essa história. Lá em Curitiba, num bar, assim, o cara falou, o negócio tá transcendente. Legal, então alguém ouviu. Eu acho que isso é. E aí ele faz sempre elogioso a tua pessoa, assim, né? O Humberto. O Carlos, quando teve há uns 5 anos atrás, eu acho, 4, que ele teve na rádio, a gente conversou com ele lá no cafezinho, perguntaram para ele se ele tocaria de novo com vocês, né? E ele disse que sim, ele tocaria desde que fosse shows pontuais, não seria, ele não admitiria nunca a volta da banda, mas ele disse, eu tocaria uns 4 shows, assim, em algumas cidades que a gente teve muita história, sem problema nenhum. E aí depois da entrevista, eu fiquei conversando com ele, eu disse, cara, eu acho que vai ser difícil convencer o Augusto, né? Porque o Augusto me pareceu, assim, que tu ficou mais retraído, mais afastado, né? E aí ele disse, não, mas isso é só a gente conversar. E aí eu comecei a pensar, cara, será que isso tem possibilidade, né? E aí o Humberto, não sei se ele falou especificamente sobre isso, mas ele sempre fala com muito carinho da formação do trio e tal, né? E como eu sei que o pessoal do fã-clube um dia me escreveu, um dos fã-clubes, né, do Engenheiros, que deve ter vários, dizendo assim, tu é um cara que pode conseguir essa união, porque eu conheço a banda, enfim, né, fui um dos primeiros, acho que foi o primeiro a tocar o som da banda na rádio, e tu vê possibilidade de vocês fazerem uns 3 ou 4 shows, ou um só? Assim, do ponto de vista de eu ser... aceitar a ideia, eu não tenho problema, assim, passou-se muito tempo, eu não tenho nenhum ressentimento, não tem problema, eu estou há muito tempo, já estou muito resolvido, eu tive que pagar um preço muito alto durante muitos anos para eu tentar me recompor, assim, que para mim foi um grande abalo, a maneira como eu saí, que eu achei uma coisa muito injusta e uma coisa... Enfim, eu não entrando nesse aspecto, mas isso isso já está lá atrás. A questão para mim é que, por outro lado, eu vivo em condições, a minha vida, ela obedece à minha realidade pessoal, porque
eu tenho assim, eu tenho uma vida muito simples, com muitas restrições assim de necessidades imediatas, assim, uma família com necessidades médicas, clínicas, que exige muito a minha presença, e a gente vive muito em função disso, e isso tudo são teorias, né? E eu tenho que viver nas práticas, eu tenho que buscar soluções para... Eu tenho muita coisa que eu quero fazer, e eu preciso fazer música, porque eu preciso viver, eu preciso pagar as contas, pagar os médicos da minha família, e a opção que eu tenho é correr atrás. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance fazer. Eu estou fazendo esse recital com meu irmão, eu tenho outros projetos, eu tenho algumas coisas que vão começar a se materializar nesse próximo segundo semestre, porque isso é realidade para mim. Isso está ao meu alcance na simples vida que eu levo. Eu não tenho empresário, não tenho advogado, não tenho procurador, não tenho ninguém que vai fazer nada por mim. Eu lavo a minha louça, eu faço a minha comida, eu nessas brechas de tempo, eu atendo a minha família, e nessas brechas eu tenho as minhas ideias musicais, que elas continuam fluindo. Eu às vezes registro uma coisa, gravo outra e tal. Vou participar agora de um projeto em São Paulo chamado A Banda Que Nunca Existiu, que é uma ideia muito original, meio que iconoclasta, assim, de uma dupla que não quer estrelato e que resgatou um material antigo e vai convidar vários artistas para cada canção. Então o Zé Cabaleiro vai cantar uma música, inclusive a banda que acompanha ele gravou as bases do repertório. Paulinho Mosca vai gravar uma outra. Acho que Zélia Duncan tinha um rapaz dos Titãs, não sei, talvez o Edgar Escandurra. Várias pessoas que tomaram conhecimento da ideia e se simpatizaram. Eu ouvi uma coisa lá que eu achei simpática, e aí eu achei que seria bacana. Então eu dei não tem assim motivações empresariais. Tem até uma ideia de ajudar uma instituição anticâncer lá, porque a história do Luiz, que é o idealizador, a mãe dele faleceu de câncer, tem uma coisa pessoal. Então achei muito nobre. Então isso está a meu alcance fazer essas coisas, né? Fazer workshop. Agora, voltar à banda é uma coisa que está no plano assim das hipóteses, porque, veja bem, voltar à banda eu não acho que seja possível, porque é voltar uma coisa que existiu há quase 30 anos atrás, né? Não, seria uma reunião, assim, se criassem condições materiais, sim, práticas. Não é de voltar à banda. Isso tudo está no terreno das hipóteses, não tem nada factual, assim. Mas se fosse, por exemplo, 3 ou 4 shows, ou um número de shows assim, em cidades... vamos chutar aqui, Porto Alegre, Rio, São Paulo... Teria que se encontrar condições praticáveis para isso. Porque, olha só, eu não tenho mais essa vivência assim, de que alguém vai fazer alguma coisa por mim. A ideia em si eu não rechaço nada, eu não tenho ressentimento nenhum. A época que eu fiz parte da banda, tanto tempo atrás, existem gerações de gente que tomou conhecimento da banda já muito tempo depois, né, disso. Sim. E ouvi os discos antigos, e existe um anseio que eu acho interessante, quem gosta daquele material, daquela época, do que a gente fazia, que gostaria que a gente tocasse, de ver a gente tocando ao vivo. Isso é natural, e isso é perfeitamente legítimo. Agora, assim, é preciso deixar claro assim, ó, que eu não saí da banda por uma iniciativa própria. Talvez muita gente pense que eu quis sair e que muita coisa foi contada e muito mal contada, né? Eu, na época, eu nunca quis falar sobre essas coisas. Eu expliquei para os autores da biografia, porque não ia fazer a menor diferença. Não ia fazer a menor diferença, porque eu, não estando dentro de um processo, eu estava ali numa locomotiva, show business a pleno, viagens, excursões, gravações, sessões de foto, assim, não sabendo diferenciar o que era o preço de um tablete de margarina e um pedal de guitarra, assim, tempo, só focado na questão musical, nas soluções musicais, sonoras,
e dentro do ambiente da banda, né? Então, pessoas às vezes chegam assim, me dizem, eu repito, eu não uso Facebook, porque eu não teria como administrar isso, e eu entendo que para mim é melhor eu usar a tecnologia e não ser usado por ela. Então, facilmente as pessoas acabam sendo usadas pela tecnologia, se tornam dependentes, e eu, cara, todo o segundo que eu tenho uma chance de fazer uma coisa no instrumento, tipo isso aqui, ó. Cara, isso é muito mais precioso do que eu ficar preso respondendo mensagem do Facebook e tal. Então, e eu sei que surgem perguntas, mas, pô, Augusto, por que tu não volta, por exemplo? Cara, não está em mim a opção de voltar. Nunca esteve em mim a opção de voltar. Então, se houver uma iniciativa de quem tem essa opção de que eu volte, vamos conversar, vamos ver, vamos ser felizes, vamos evoluir, vamos deixar as coisas ruins para trás. Claro. Então, é importante eu falar essas coisas, porque eu estando fora do mainstream, do show business, o nosso Licks Blues é uma coisa artesanal, caseira. Está uma produção nacional toda caseira, está gurizada, fãs das antigas, que abraçaram, estão trocando figurinha de um lado ao outro. A gente só não vai poder tocar mais porque o Rogério veio só por um mês. Ano que vem ele vai ficar 2 meses. Ele mora na Alemanha, então no ano que vem ele vai ficar 2 meses pelo menos. E nós vamos a Ribeirão Preto, vamos a Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, porque essa vez não deu. Então, assim, eu queria aproveitar e dizer o seguinte, cara, eu tenho maior tranquilidade de falar sobre esses assuntos. Eu tenho uma alma em paz, eu sempre dormi bem. E eu entendo que pessoas possam ter errado, e eu entendo que as pessoas possam errar e depois possam reavaliar, e isso tudo faz parte. Eu não me permito assim guardar ressentimentos, mesmo quando acontecem coisas assim que são injustas. Por exemplo, pessoas vieram me perguntar por que eu me recusei a atender a reportagem da Zero Hora sobre uma matéria sobre o lançamento do livro. Poxa, eu queria deixar claro que deve ter havido um grande mal-entendido, porque eu não recusei, não recuso, eu tenho dado entrevistas longas para a Rádio Unicinos, para o pessoal da antiga Guitar Player, cara, com o maior prazer, até o Alexandre Lucchesi já me entrevistou. Então, eu não me recusei, não me recuso, e terei o maior prazer de dar entrevista lá para Zero Hora, né? Eu tenho conhecidos que trabalham no grupo RBS, então eu espero que esse mal-entendido seja corrigido, porque pegou muito mal, porque eu estando fora do mainstream, assim, voltando a tocar, né, que eu estou retomando esses projetos, eu fico numa situação muito prejudicada se um grande jornal publica que eu me recusei a dar entrevista, e não sendo a expressão exata da verdade, né? Então, eu imagino que deve haver um mal-entendido grande. Houve um convite, assim. Alguma tentativa? Não. Nunca fui procurado, e eu teria atendido assim, com o maior prazer. Porque, por exemplo, a Rádio Unicinos me procurou para conversar sobre os 30 anos do Revolta dos Nerds. Depois dos 30 anos do Osso Acredito, e vai rolar, na sequência o negócio parece que está ficando legal. Cara, com o maior prazer, nós estamos aqui conversando. Eu não tenho nada que me impeça eu não tenho nenhum constrangimento de falar sobre nenhum assunto. Eu tenho muito assunto a trocar. E a minha ideia, na altura da vida que eu estou, é compartilhar. É isso que eu faço nessas palestras, nos workshops. Eu não fico ensinando escalinha de violão. Outros fazem isso muito bem, né? Mas eu fico compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo até no mundo, no universo, como as coisas acontecem, para isso dar um arejamento na cabeça dos jovens, que na juventude a gente não tem discernimento, a gente só vai adquirindo informação, algumas direções. É impossível para o jovem saber ter o discernimento que um velho tem, né?
Mas a velhice, o envelhecimento vai trazendo sabedoria, né? Aquilo que falta ao jovem. Agora, é legal no começo ter acesso a algumas dicas, pensar sobre algumas coisas enquanto jovem ainda, para tipo assim, porque dá uma chance a que depois, no decorrer da história, não fique aquele assim, pô, me dei conta disso agora e tal, mas de repente tu já tem várias situações de convivência, situações de linguagens musicais, o mercado musical, a aldeia global, os nichos virtuais, tudo isso é uma grande confusão que a gente está vivendo, e a gente, quando tem um pouco de discernimento, a gente pode dar umas dicas, né? Falar da questão, todas essas questões possíveis, assim, e fugir um pouco do senso comum. Hoje nós somos assim, nós estamos encharcados, inundados de um senso comum maldoso, um senso comum assim fundamentalista, que está virando assim, as pessoas não estão mais entendendo, sabendo, as pessoas estão sendo levadas a acreditar naquelas colocações que são impostas com mais força, né? Então, qualquer gesto que se possa fazer que não vá por essa vala, eu acho que é legítimo, assim, é importante, porque a gente sabe, né, que com essa postura, com esse encaminhamento obscurantista do momento, a gente sabe, nós estudamos, nós vivenciamos, nós tivemos experiência, nós sabemos que isso não tem futuro, isso não vai levar uma sociedade melhor, não vai fazer as pessoas mais felizes. Isso são coisas assim momentâneas, que no momento surge como uma novidade do momento, e muita gente, por ingenuidade, falta de conhecimento, acaba sendo levado e achando que isso é a verdade das coisas. Não é. A gente sabe que existe história importante. A história nos permite saber o que aconteceu e entender melhor assim o que acontece, e ver às vezes como acontecem muitas coisas, ciclos, né? A história tem ciclos que vão gastando com o tempo. Nós tivemos um século de 2 guerras mundiais, tivemos um século que houve a experiência do leste europeu, do socialismo leninista, nós tivemos a queda desse estado de coisas, nós tivemos experiências históricas que nos remetem assim, a aprendizados. Então nós tivemos, os regimes ditatoriais da América Latina nos anos 70 até o início dos 80, e nós sabemos que essas coisas não são boas, que nenhum extremismo funciona, e não é querer ficar em cima do muro, saber entender os contrastes, que as forças do universo, elas funcionam na comparação, nas oposições, de várias maneiras. Quando uma coisa para de funcionar direito, a outra começa a se evidenciar. É uma oportunidade. Muitos conceitos estavam gastos, pararam de funcionar, não estavam levando a lugar nenhum. Aí o conceito oposto ganha a sua vez, a sua oportunidade. Eu fiz uma música sobre isso. Na verdade, uma oração. É uma oração, que é mais ou menos assim, começa... Senhor, dai-me calma, a violência quer seduzir, como tantos eu resisto, muitos se deixaram ir, alguns já se esquecem, outros não. Senhor, me dai calma, quando ouço a estupidez, a violência fala alto, diz que agora é a sua vez. Alguns já se esquecem, outros nunca esquecerão. E continua assim. A ideia é porque acho que fala por si, né? Fala por si, né? Então
Isso daria toda uma outra entrevista de estar nessa... Podemos fazer, cara. Na tua próxima vinda a Porto Alegre, né? Sempre. A gente fala sobre a Cidade Baixa, que faltou ali. Faltou a Cidade Baixa. Tantas outras coisas, né? Garopaba. Não, eu te contei, tem uma história que eu contei para eles, eu acho que eles puseram no livro, a história lá do Hélio. Sim, da moto. Do cachorro quente. Sim, tá no livro. Sim, bacana. Mas te agradeço, cara, aí a disponibilidade, né? Tempo é hoje uma coisa tão preciosa para todos, né? E a gente poder bater esse papo aqui. E vamos continuar, vamos seguir aí na próxima, a gente aprofunda um pouco mais os assuntos. Com o maior prazer. Obrigado, então, Augusto Lix, aqui no The Borba Cast. Falou, obrigadão, Mauro, um abraço aos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima.